este ensaio sobre o fim da Europa para tentar fazer uma análise coerente daquilo que é a história contemporânea da Europa. Nós costumamos fazer uma análise da Europa que começa ou no fim da Guerra Fria ou no fim da Segunda Guerra Mundial, ou pós-guerra, mas, na minha opinião, o momento crítico que define a história da Europa nos últimos 100 anos é a Grande Guerra e os tratados de paz que se seguem ao fim da guerra de 14 a 18. Há aí uma ruptura. A Primeira Guerra total, a Primeira Guerra industrial, uma guerra que não tem precedentes na Europa, desde logo pela duração da guerra e também pela violência extrema da guerra. Há uma geração de europeus que morre nos campos de combate, franceses, portugueses, ingleses, russos, alemães que morrem nas trincheiras, também porque é a origem da primeira e, de certa maneira, da segunda Revolução Totalitária, da Revolução Comunista que toma o poder na Rússia em outubro de 1917, mas também, de certa maneira, da Revolução Nazi que toma o poder na Alemanha em 1933 e que vai estar na origem da Segunda Guerra Mundial. De certa maneira, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial são uma única guerra com um interregno de 20 anos pelo meio. Uma das coisas que, de facto, sempre achei admirável no professor Carlos Gaspar e que nem sempre é comum, vamos dizer assim, na academia, é que é realmente alguém que sinceramente gosta do debate, da discussão, e acho que o livro também reflete isso. Obviamente é um livro da autoria dele, portanto não, mas é um livro, como aliás é típico nos escritos do professor Carlos Gaspar, que deliberadamente procura suscitar a discussão, ou seja, é um livro com, vamos dizer, com teses que não são simplesmente, ou com uma análise não é simplesmente descritiva, segura, vamos dizer assim, habitual, mas é um livro que procura um pouco provocar a discussão e o debate sobre o futuro da Europa, sobre as opções estratégicas que a Europa tem de tomar num contexto global realmente muito, em mudança muito acelerada e que coloca grandes desafios. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é um ótimo contributo. Não há assim tantos livros publicados em português sobre questões de política internacional e menos ainda há livros que combinam, no fundo, por um lado, esta ideia de não ser, lá está, uma coisa simplesmente descritiva, mas que procura promover o debate. Um outro aspecto que eu acho que torna também bastante interessante as análises do professor Carlos Gaspar é que há uma atenção, digamos, à dimensão mais empírica, aos dados, digamos, do mundo real, vamos dizer assim, também com algum interesse por ligar isso realmente com as tradições de análise no campo das relações internacionais, que é algo que também muitas vezes falta, ou seja, apesar de tudo, vão surgindo muitos textos, vamos dizer assim, de comentário da atualidade internacional, mas muitas vezes não há realmente esta preocupação de algum rigor conceptual e também lá está de uma ligação com uma certa tradição disciplinar, que eu acho que torna, de facto, os livros mais interessantes, permitindo, à partida, diria eu, ou devendo permitir, interessar quer, no fundo, as pessoas que, sem ter aqui uma ligação académica aos temas, se interessam por eles e, ao mesmo tempo, também ser um contributo interessante para a própria área disciplinar da política internacional, das relações internacionais, que em Portugal ainda está pouco desenvolvida.